A primeira carta de João. Capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam, da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e fomos testemunhas, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e foi manifestada a nós. O que vimos e ouvimos vos declaramos, para que também possais ter comunhão conosco, e verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria possa ser completa. Então esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos declaramos, que Deus é luz, e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele, e andarmos em trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tivestes desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouvistes desde o princípio. Novamente vos escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já passaram, e agora a verdadeira luz brilha. Aquele que diz que está na luz, e odeia seu irmão, está em trevas até agora. Aquele que ama seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para o tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados, por causa do nome dele. Escrevo-vos, pais, porque vós conhecestes aquele que é desde o princípio. Escrevo-vos, jovens, porque vós vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhinhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós vencestes o maligno. Não ameis o mundo, e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é a última hora, e como vós ouvistes que o anticristo há de vir, e mesmo agora há muitos anticristos, por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, sem dúvida teriam continuado conosco, mas eles saíram para que se manifestasse que todos eles não eram de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Eu não vos escrevi julgando que não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira advém da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ele é anticristo, que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, o mesmo não tem o Pai. Mas aquele que reconhece o Filho, tem o Pai também. Portanto, que isto esteja convosco, o que ouvistes desde o princípio. Se isto que ouvistes desde o princípio permanecer em vós, vós também haveis de permanecer no Filho, e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a respeito daqueles que vos enganam. Porém a unção que vós recebestes dele permanece convosco, e não tendes necessidade de que homem algum vos ensine, mas como a mesma unção vos ensina todas as coisas, e é verdade, e não mentira, como ela vos ensinou, vós haveis de permanecer nele. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, possamos ter confiança, e não sejamos envergonhados diante dele em sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Capítulo 3. Contemple, que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fossemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.
Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Qualquer que comete pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vós sabeis que ele foi manifestado para carregar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peça, qualquer que peça não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito o Filho de Deus foi manifestado, para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça, não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros. Não como Caim, que era daquele perverso, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más, e as de seu irmão justas. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeie o seu irmão é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum homicida. Nisto percebemos o amor de Deus, porque ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Porém, quem tem os bens deste mundo, e vê que seu irmão possui necessidade, e fecha-lhe suas entranhas da compaixão, como habita nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto sabemos que somos da verdade, e asseguraremos os nossos corações diante dele. Porque se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, então temos nós confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos as coisas que são agradáveis à sua vista. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que ele nos deu. E aquele que guarda os seus mandamentos habita nele, e ele nele. E nisto sabemos que ele está em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Capítulo 4. Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm aparecido no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e já agora está no mundo. Vós sois de Deus, filhinhos, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto foi manifestado o amor de Deus para conosco, por esta causa Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver através dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou seu Filho para ser a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus em tempo algum. Se amamos uns aos outros, Deus habita em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisto sabemos que habitamos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E nós vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. Nisto o nosso amor é aperfeiçoado, para que tenhamos ousadia no dia do julgamento, porque, como ele é, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Se um homem diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Porque se ele não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E este mandamento temos dele, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão.
Capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo, não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra, e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, e a água, e o sangue, e estes três concordam em um. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque este é o testemunho de Deus, que ele testificou de seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho, aquele que não crê em Deus faz dele um mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus deu de seu Filho. E este é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte, eu não digo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peça, mas o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E nós sabemos que somos de Deus, e que todo o mundo jaz no maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio, e nos deu um entendimento, que podemos conhecer aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, ou seja, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, e a vida eterna. Filhinho, gardez-vous do ídolo. Amam.